Vamos falar sobre um assunto que você, ouvinte, já está conversando há meses conosco. A proibição do uso de celulares em escolas. Uma lei aprovada no estado de São Paulo, pelo governo federal, também sancionada pelo presidente Lula, e que vai passar a valer na rede estadual já a partir do ano letivo que começa agora, na semana que vem. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o secretário estadual da Educação, Renato Feder. Secretário, obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia. Muito bom dia, uma alegria conversar sobre educação aqui com os nossos ouvintes da Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite. Como, então, é que foi definida a regra da proibição e quais são essas regras? Olha, essa regra é uma novidade extremamente positiva para a educação brasileira. Tanto no estado de São Paulo e agora no Brasil inteiro, o celular, que atrapalha muito a concentração dos jovens, está proibido de todas as escolas públicas e particulares. Essa decisão, ela veio seguindo uma tendência mundial, vários países, além do Brasil, notando como o celular atrapalha, os próprios jovens confessam, né? O que o celular prejudica muito. As escolas estaduais estão com cada vez mais tecnologia, mas é uma tecnologia no computador. Por exemplo, os nossos alunos, eles aprendem a programar, aprendem programação, aprendem robótica, eles usam o computador para aprender matemática gamificada, a escrever, eles podem ler milhares de livros nos computadores. Isso é muito positivo. Agora, o celular, as redes sociais, a distração das redes sociais, isso é muito negativo. E isso estava atrapalhando demais. A gente fez uma pesquisa com os nossos professores e diretores e 95% deles dizendo que o celular atrapalhava muito a concentração dos alunos nas escolas. Então aí veio essa lei muito debatida, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Federal, e a aprovação da lei tirando os celulares. Então, para alunos, professores, pais, essa é uma medida extremamente positiva e ela vale já esse ano. As escolas estaduais começam a aula segunda-feira, dia 3 de fevereiro, já sem celular. Agora, secretário, tem essa questão da imposição dentro da sala de aula e que o professor tem que fiscalizar. Eu fico preocupado que em algumas escolas, e a gente sabe disso, o senhor mais do que ninguém, a violência é grande. E como é que reage um aluno um pouco mais violento a isso em relação a um professor? O professor não fica ali meio desatendido, meio com dificuldade de forçar uma situação? Olha, vamos lá. A regra, né, de não ter o celular, ela passa a ser um padrão como outras coisas importantes em sala de aula. Então, por exemplo, quando um professor está ensinando, o ideal é o quê? Que os alunos olhem para ele, não conversem. Isso é a regra. Agora, tem problema, lógico, né? Tem alunos indisciplinados, alunos que querem conversar, e aí você tem todo um diálogo para caminhar na direção da disciplina. O celular, ele passa a ser mais uma das proibições em sala de aula, porque o professor, a maioria dos professores, eles conseguem conversar com seus alunos e falar, olha gente, agora eu preciso da atenção de vocês, agora eu quero foco, parem de conversar, e ele caminha a sala através do diálogo numa direção positiva. Contra o celular, ele não tinha um subsídio, ele era complicado ele falar, olha gente, não olhem o celular, mas como, não pode, por quê, em casa eu posso, aonde está escrito que não pode ficar no celular, por que eu não posso ficar no celular, eu estou aqui na minha, estou quieto, eu não estou atrapalhando a sala de aula, né? Então, é óbvio que casos extremos vão ser difíceis, como são casos de violência, são casos de indisciplina, casos de bagunça de conversa. Então, os casos extremos são muito difíceis e o caminho para resolver é através do diálogo. A novidade, o lado positivo é que agora o professor tem uma lei que o respalda e o ajuda. Ele vai ter, em casos extremos, a mesma dificuldade do celular com outros casos de disciplina que ele tem e que a gente vai sempre conversando. A gente tem os psicólogos agora
nas escolas estaduais para ajudar, a gente está chamando muitos mais os pais para participarem da educação. Então, é todo um caminho, né, da conscientização, da conversa. Secretário, e durante o intervalo? Porque assim, as crianças precisam interagir também, né? As crianças precisam ali de uma socialização. A escola também é uma aula de socialização. Como é que fica isso? Então, a gente teve várias experiências já no Brasil, no ano de 2024, tanto redes públicas, né, a rede do Rio de Janeiro, durante todo o ano de 2024, a cidade do Rio, já foi com a proibição do celular. Várias escolas particulares também optaram pela proibição do celular. O que a gente notou, inclusive no recreio? A gente notou, e isso é o nosso caminho otimista, que o aluno, ele sabe que o celular prejudica tanto na sala de aula quanto no recreio, porque ele acaba interagindo menos, né? É aquele recreio silencioso. O que os alunos falam? E isso a gente está investindo as nossas energias. Quando o que o aluno não quer é ele ser o único sem o celular. Agora, se todos estão sem celular, isso é muito positivo. O recreio fica muito mais vivo, a interação volta, os assuntos voltam, as brincadeiras das crianças voltam. Então, tudo volta, né? O aluno, ele não quer ficar de fora. Então, poxa, passou algo no TikTok, no Instagram, no WhatsApp. Todos os meus colegas estão vendo. Eu não vi, eu estou de fora. Agora, ninguém viu. Então, eu não estou de fora. E eu estou presente com os meus colegas. Né? Eu estou aqui olhando nos olhos deles, interagindo com eles no recreio, brincando com eles no recreio, e durante a aula eu estou tranquilo, prestando atenção, porque os meus colegas também estão tranquilos, prestando atenção, não estou perdendo nada. Então, o que a gente viu nas experiências que já ocorreram é que o êxito é quando o aluno ele sente que ele está junto com os colegas aprendendo e interagindo. Então, esse fato, né, do aluno se sentir com os colegas, com os amigos, sem o celular, é muito, muito positivo para a escola. Então é nisso que a gente está investindo a nossa energia, nessa conscientização, falando que vale para todos, né, que o celular atrapalha muito e que ele não precisa ter aquela ânsia, aquela loucura, aquela vontade de ter o celular naquele minuto, porque os colegas não estão, ele não está perdendo nada. Então isso é muito positivo. Agora, secretário, falando um pouco sobre as regras, a Secretaria Estadual da Educação deixou em aberto para que as escolas escolham onde vão guardar o celular dos alunos. É isso? Sim. Então vamos lá. As regras gerais são da gente sugerir e orientar que os alunos não levem os celulares para as escolas. Então, o ideal é que o aluno nem leve o celular para a escola. Agora, são 3 milhões de alunos, 5.128 escolas, realidades muito diferentes, alunos muito diferentes, alunos com deficiência que precisam ou com questões importantes que precisam levar. O que a gente orienta? Então, primeiro, se possível, né, a nossa orientação é não levar. Levou o celular, é óbvio que em casos de emergência, alunos com deficiência, a gente trata diferente. A escola, ela pode se preparar de várias maneiras. A gente já depositou um dinheiro para as escolas para elas se prepararem com escaninhos, armários, guarda-volumes, né? Então são várias possibilidades. Tem escolas que têm 100 alunos, é muito mais fácil. Tem escolas que têm 2.000 alunos, é muito mais complexo. Então cada escola tem a sua realidade, tem escolas na capital, no interior, zona rural, indígena, de ilhas. Não dá para a gente fazer uma regra e impor isso para as escolas. Então a gente faz uma orientação, o celular não pode ser usado. Como isso vai ser feito, a escola tem vários caminhos para decidir. Então pode criar os armários, pode criar escaninhos, pode ser também na mochila, desde que ele não acesse o celular. Então tem várias possibilidades que a gente confia nas escolas estaduais para que elas saibam escolher o melhor caminho para que os alunos prestem mais atenção nas aulas. Agora, qual que é a responsabilidade da escola? Por exemplo, um aluno entrou na escola com o celular, deixou na caixa, deixou no armário, deixou na mochila, esse celular sumiu. A escola não vai fazer nada. Então, a gente definiu que a escola não é responsável.
Tá? Isso é bem importante. A escola, por isso que a gente orienta o aluno não levar o celular, porque a gente não vai responsabilizar a escola, né, por eventuais sumiços do celular. Então isso a gente precisa proteger a escola. E não há um medo, talvez, por parte do governo estadual, numa possibilidade de aumentar o número de roubos, furtos, tentativa pelo menos nas escolas, sabendo o ladrão, o criminoso, que o celular vai estar, todos os celulares estarão no mesmo lugar? Agora, por isso que cada escola tem um caminho, né? A gente tem armários com chave, armários individuais com chave. Pode ser que a escola opte pela mochila. Então, em geral, quando fica dentro da mochila, né, não tem como você ir de mochila em mochila. Tem escolas que trancam as salas de aula durante o intervalo, então os celulares ficariam trancados dentro das mochilas. Então, são vários caminhos que a escola precisa decidir, né? Não tem como a gente decidir o que é melhor para 5.128 escolas. Cada escola tem o seu caminho. Agora, na eventualidade, né, de um celular sumir, isso sim a gente definiu, a responsabilidade não pode ser da escola. Secretário, a regulamentação era necessária, esses detalhes todos são importantes, mas como são muitos detalhes, eu fico pensando se essa questão rapidamente vai ser assimilada, absorvida pelas escolas. Tem um processo aí de adaptação, né? Tem um processo de adaptação. A gente já conta que quanto mais velho o aluno, mais difícil vai ser, né? Então, os alunos menores do Fundamental 1, anos iniciais, vai ser mais tranquilo, muitos deles nem têm. Nos anos finais do ensino fundamental, que são os alunos de 10 a 14 anos, é um nível intermediário, muitos ainda não têm celular e muitos entendem com mais facilidade ou precisam menos, usam menos o celular. No ensino médio vai ser o maior desafio. Agora, o fato é, o celular atrapalha demais a educação, tanto das escolas públicas quanto das particulares. Você tem um professor ali falando, né? É algo que é importante, algo que você vai usar no seu vestibular, algo que você pode precisar no futuro. O teu cérebro está ali processando uma informação difícil, você precisa de concentração. E aí você tem aquele vídeo, aquela risada, aquela piada o tempo inteiro atrapalhando. Isso é terrível para o aprendizado do jovem. Então, a gente precisa de ajustes. A gente vai, é um primeiro ano, né? A gente sabe que são ajustes, mas a gente sabe que é na direção certa que a gente está indo, porque o celular, se ele não for controlado, ele realmente destrói a capacidade de um aluno aprender, de um aluno se concentrar. Então a gente está no caminho certo e vai ajustando, né, essa novidade, principalmente no primeiro mês, no segundo mês, com muito diálogo, com muita conversa, para os alunos irem entendendo que o celular atrapalha eles, ele pode usar fora da escola. Na escola é o horário do cérebro se concentrar. Secretário, acho que seria interessante o senhor voltar, por exemplo, daqui a 3 meses, fazer um balanço de como é que está a aplicação dessa lei, seria interessante. Com certeza, com certeza. A gente tem muitas novidades nas escolas, né? Essa parte que eu falei da tecnologia, a gente agora está com a robótica chegando, então o celular é um assunto polêmico, importante, mas a gente tem o Provão Paulista, né? Que a gente agora divulgou os resultados, 15 mil alunos entraram nas universidades, o aprendizado aumentou, a alfabetização aumentou muito esse ano. Para vocês, o ouvinte, né, interessante, a gente mede se os alunos estão aprendendo a ler na idade certa, com 7 anos de idade, o ideal é que o aluno já saiba ler. No estado de São Paulo, a gente conseguiu bater um recorde agora, 77% dos alunos das escolas estaduais e das escolas municipais estão leitores, né? Foi um crescimento muito grande em relação ao ano passado, então uma ótima notícia. A gente fez um esforço muito grande, tanto nas escolas estaduais quanto municipais, uma política de alfabetização com os municípios, que deu resultado. O aluno que lê com 7 anos, ele tem muito mais chance de continuar acompanhando o ritmo da aprendizagem durante o seu crescimento. Aquele aluno que não lê, ou que está muito atrasado com 7 anos, ele corre um risco muito maior
maior de ir ficando para trás, né? Então a gente se preocupa com o aluno pequeno, também das escolas municipais, dando material, prêmio em dinheiro para as escolas que batem as metas de alfabetização na idade certa, treinamento para os professores estaduais e municipais. Então a gente está realmente preparando as escolas públicas, tá? A nossa visão, a visão do governador Tarcísio, é que a qualidade da escola pública seja igual ou melhor que a escola particular. A gente não pode ficar devendo para a escola particular. Então são muitas novidades que a gente está trazendo, além dessa do celular. Secretário, tem um ouvinte nosso aqui, o Luiz Carlos, perguntando o que acontece quando o aluno se recusar a desligar o celular, guardar na mochila, no armário, na caixa, independente de como seja isso. Quais são as punições? Sim. Esse tratamento é igual uma indisciplina outra. Né? Um aluno que, por exemplo, cola, um aluno que desrespeita, que é racista, ou que desrespeita o colega, ou que faz bullying. Né? Então, primeiro a gente conversa com o aluno à própria escola. Depois, se precisa, a gente chama o psicólogo. Quando precisa mais, a gente chama os pais. Então a gente vai sempre no diálogo, sempre na conversa, mas firmes, né, tratando o celular como outros casos de indisciplina que não podem ser aceitáveis. Então, no limite, chamar os pais, chamar o conselho tutelar. Aquele aluno está descumprindo uma lei estadual e uma lei federal. Isso não vai ser aceito. Obviamente que nenhum caso de violência, truculência, desrespeito do parte do professor ou do diretor será aceito, mas firmeza, chama os pais na escola, diz que tem uma lei, que tem punição, que tem responsabilização, até que aquele aluno aceite. Agora, o caminho é o diálogo. E, secretário, do outro lado, a fiscalização às escolas, porque o senhor mesmo disse, não é fácil ficar de olho sempre em mais de 5.000 unidades de ensino estaduais aqui. Como que vai funcionar? Por exemplo, a secretaria descobre que uma das escolas não está fazendo nada para proibir o celular. A direção será punida? A direção será responsabilizada com certeza. Então, se a escola não está fazendo nada, aquele diretor, a gente vai orientar, vai conversar e, no limite, vai cessá-lo da direção. Secretário, antes de encerrar com o senhor, eu queria perguntar sobre essa inscrição para o programa de alunos monitores, porque os alunos monitores vão receber aí de R$ 296 a R$ 555 por mês, né? É um valor significativo. Como é que funciona esse programa? Olha, a gente, com a ajuda da Assembleia, a gente aprovou no ano passado o BEM, Bolsa Estágio Ensino Médio. É um programa espetacular que vai fazer toda a diferença nas escolas estaduais. Essa bolsa, ela serve para o aluno monitor e para o aluno que quer estagiar numa empresa. No aluno monitor que você perguntou, a gente já começa agora esse ano com milhares e milhares de alunos monitores. Então, cerca de 20.000 alunos que vão receber a bolsa. Eles são bons alunos que recebem um dinheiro extra para ajudar os alunos com defasagem. Então, um movimento extremamente positivo. Você, aluno da rede estadual, que está no ensino médio, que é bom aluno, que tira boas notas, você já agora em fevereiro pode se inscrever para ganhar R$ 250 se você quiser pegar poucos alunos, ou R$ 500 se você pegar um número maior de alunos, são cerca de 20 alunos, para dar uma mentoria, uma monitoria para eles e apoiar os alunos que estão com defasagem. Então, você se dedica um pouco a mais e ganha essa bolsa de 250 a R$ 500. No estado todo, 20.000 alunos vão ser beneficiados pelo aluno monitor e 200.000 alunos vão ser monitorados, vão ter, além do professor, um bom aluno que os apoia. Então, esse dinheiro vai ser repassado direto aos alunos. É um programa que nós estamos muito, muito animados, porque aquele aluno, quando ele ensina, ele também aprende muito mais. Então, é um duplo benefício. A gente tem um aluno ensinando o aluno com defasagem e ele está aprendendo mais, ele está se preparando mais, ele está iniciando uma primeira posição de liderança, de professorado, então é muito positivo. Então esse é o BEM Bolsa Estágio para o aluno monitor. Além dele, a gente tem o Bolsa Estágio Ensino Médio, que também começa em fevereiro. A gente quer o Sim, Sim.
sim estudo e sim trabalho, que é contra aquele nem, né, que é um perigo para a sociedade, o aluno que nem estuda e nem trabalha. Então, o sim é, o aluno está no ensino médio e ele já faz o estágio numa empresa. A empresa, para conhecer o nosso aluno, o que o Estado faz? Paga 6 meses integral o salário daquele estágio. Então, uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande que quer estagiários da escola pública, o Estado paga os primeiros 6 meses do estágio. Tá? Então isso aqui é muito, muito importante. A gente espera 30 mil alunos trabalhando enquanto estão na escola pública para esse ano. Então são cerca de 50 mil alunos que vão ser beneficiados, né, ou monitorando alunos ou trabalhando, e o Estado pagando pelo trabalho dele. Ele tem que se esforçar. Então isso que é importante, o aluno se esforça e recebe o dinheiro do Estado, e a gente obviamente vai buscar que a empresa, né, que usou o dinheiro do Estado para 6 meses, tenha uma chance desse aluno ser efetivado ou continuar trabalhando na empresa com o recurso próprio da empresa. Mas o início é por conta do Estado para estimular a inserção do aluno no mercado de trabalho. E o senhor está acompanhando daqui a pouquinho o segundo grupo do programa Prontos para o Mundo, vai decolar. Conta para o nosso ouvinte rapidinho esse projeto de intercâmbio do governo estadual, para que país vão, quantos vão, como que funciona? Tá ótimo. Então, você pode notar que a gente tem muito estímulo para o aluno estudar. Esse é o caminho correto, é o caminho do estímulo. Então, aluno, estude que você vai ter um trabalho, estude que você vai ter o Provão Paulista e entrar direto na Universidade Estadual com bolsa, né? Estude que você tem intercâmbio. Então, esse é o Prontos para o Mundo, um outro programa que a gente aprovou, e ele funciona da seguinte maneira. Os alunos no nono ano prestam uma prova, se ele for bem, quando ele vai bem nessa prova, a gente deu para 70 mil alunos aula particular de inglês. Né? Não é bem particular porque não é única, mas são turmas muito pequenas, tá? Com aulas ao vivo de inglês para 70 mil alunos da rede. E esses alunos fizeram uma prova de inglês no ano passado, somada à prova normal deles. E aí selecionamos 1.000 alunos dos 645 municípios do estado de São Paulo para o intercâmbio. São 4 países, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Inglaterra, onde o aluno vai passar 3 meses no exterior. E hoje é o intercâmbio, os alunos estão embarcando para a Nova Zelândia. Tá? Então são 500 alunos no primeiro semestre, alunos no segundo semestre, 1.000 alunos por ano, e o aluno que está no nono ano, este ano, vai fazer a prova que o possibilita o intercâmbio para o futuro. Então, é um programa de Estado que visa estimular, né, os nossos alunos a ir para o intercâmbio. Esse programa é muito, muito impactante. O aluno, o benefício é para o aluno que vai para o intercâmbio, mas é para todos que estudam para ir para o intercâmbio, e também na volta do aluno, quando ele volta para a escola, né, esse aluno traz um pouco do primeiro mundo para as escolas estaduais. Então ele traz essa vivência, essa liderança, essa cultura do primeiro mundo, dos países que falam inglês, uma cultura muito mais aberta. Ele traz isso para a escola, é um benefício enorme para a escola toda. É um programa realmente fantástico que dá mais oportunidade para os alunos da escola pública. Renato Feder, secretário da Educação do Estado de São Paulo, participando aqui conosco. Muito obrigado. Sei que estava na correria aí para acompanhar o embarque desse segundo grupo, mas nos atendeu e explicou bastante sobre as regras definidas para a rede estadual de São Paulo em relação à proibição do uso de celulares dentro das escolas. Obrigado, secretário. Um abraço. Imagina, um abração, e até daqui 3 meses, então, para a gente avaliar como que está a regra do celular e outros pontos. Fechado. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.